presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à TV Record neste domingo, quando falou sobre a matéria da Rede Globo que o ligou ao caso Marielle, sobre as reformas que serão propostas esta semana, a situação de seu partido e a possibilidade de criar um novo partido, as manchas de óleo que surgiram no mar e os seus filhos. O presidente começou falando sobre o caso em que a Rede Globo veiculou uma matéria ligando-o ao caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, com base em um depoimento de um porteiro, cujo conteúdo era desmentido na própria reportagem. Perguntado se o caso estava encerrado, Bolsonaro disse que não. O presidente disse que o advogado-geral da União já solicitou ao procurador-geral da República que tome o depoimento do porteiro e dos servidores públicos envolvidos, como delegado da Polícia Civil, para determinar as circunstâncias em que essas informações foram levantadas e repassadas à Rede Globo. Bolsonaro disse: "Uma emissora de televisão como a Globo joga um balde de coisa suja em mim e fica por isso mesmo? Não. Primeiro, a Rede Globo tem que explicar quem é que vazou um processo que corria em segredo de justiça." O presidente reafirmou que ficou sabendo sobre o caso através do governador Wilson Witzel, que lhe contou que o processo iria para o Supremo Tribunal Federal devido a uma citação a ele. Segundo Bolsonaro, ele ficou surpreso ao ser avisado porque o governador não tinha que ter tido acesso ao processo em segredo de justiça. O presidente disse que o governador vem utilizando a máquina pública para perseguir a ele e a sua família. Bolsonaro também refutou as acusações de obstrução de justiça, dizendo tratar-se de jornalismo sujo por parte da TV Globo, e lembrou que desafiou a emissora a conceder 15 minutos no Jornal Nacional para que ele fale ao vivo. Bolsonaro disse que seu filho Carlos foi à portaria, como qualquer condômino pode fazer, e filmou o sistema reproduzindo as ligações que foram feitas. Questionado se a Rede Globo procurou para comentar antes da veiculação da matéria, o presidente relatou que estava na Arábia Saudita e havia lá uma representante da TV Globo, mas que em nenhum momento ele foi procurado. Bolsonaro disse: "Poderia ter um link ao vivo comigo, sem problema nenhum. Lamentavelmente, a Globo faz a matéria, diz que não é verdade, e para quê? Para dar margem para a pessoa pensar que eu sou um dos possíveis mandantes do assassinato da Marielle Franco." O presidente, então, falou sobre as reformas que serão mandadas para o Congresso nesta semana. Bolsonaro diz que a intenção é criar leis para deixar o Estado mais leve e mais enxuto. No caso dos funcionários públicos, Bolsonaro disse que, apesar das notícias falsas que vêm sendo veiculadas por setores da velha imprensa, a intenção é que não haja estabilidade apenas para os novos contratados, sem afetar os atuais servidores, e que, logicamente, algumas carreiras manterão a estabilidade. Em relação às propostas de desvinculação de receitas, Bolsonaro diz que a intenção é transferir ao Congresso a responsabilidade pelo orçamento. Segundo Bolsonaro, o parlamento poderá decidir a destinação dos recursos. Questionado sobre a situação de seu partido, o PSL, Bolsonaro disse que tudo o que ocorre no partido é vinculado a ele pela imprensa e que o que ele pede é transparência na gestão dos recursos. Bolsonaro disse que há 80% de chances de sair do partido e 90% de chances de criar um novo partido. Segundo o presidente, seu sonho é criar um partido agora e tê-lo pronto até março do ano que vem. Sobre as manchas de óleo que surgiram no mar e atingiram praias em todo o Nordeste, Bolsonaro disse que todos os indícios levam ao cargueiro grego investigado. Bolsonaro lembrou que desde o surgimento das primeiras manchas no início de setembro, todos os órgãos envolvidos vêm trabalhando na limpeza das praias e desde o início a hipótese foi de um vazamento criminoso. E alertou: o pior ainda está por vir, já que o óleo que chegou às praias é apenas uma fração da quantidade que foi derramada. Segundo o presidente, uma catástrofe muito maior ainda está por ocorrer. Sobre o escândalo criado em torno de uma declaração de seu filho Eduardo Bolsonaro, o presidente lembrou que parlamentares têm imunidade para falar e expressar suas opiniões. Bolsonaro disse que puxou a orelha do filho, pois a declaração foi infeliz. O presidente disse que os filhos não atrapalham e, pelo contrário, têm ajudado muito. Quase 4 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem neste domingo. A repórter Selma Dias acompanha esse assunto e conversa agora ao vivo com a gente. Selma, bom dia para você.
Oi, Renata, bom dia a você e a todos. Olha, o resultado foi comemorado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Na avaliação dele, essa primeira fase foi um sucesso e os números mostram isso, né? Esses quase 4 milhões de candidatos que fizeram as provas ontem representam aí 77% do total de inscritos. Portanto, o exame registrou 23% de ausentes, segundo o ministro, a abstenção mais baixa da história do Enem. Ele também comentou o vazamento do tema da redação nas redes sociais, disse que isso não prejudicou em nada os candidatos e também fez um balanço desse primeiro dia. Vamos acompanhar. Quase 4 milhões de alunos fizeram a primeira fase do Enem neste domingo em todo o país. A abstenção foi de 23%. Segundo o ministro da Educação, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano ocorreu dentro da normalidade e não foram registradas ocorrências graves. O Enem deu tudo certo, foi tudo perfeito, funcionou tudo bem. Foi a mais baixa abstenção da história do Enem. Foi um Enem muito tranquilo. 376 pessoas foram eliminadas no Brasil todo, de 5 milhões, mais de 5 milhões de inscritos. Em Pernambuco, durante as provas, houve uma tentativa de divulgação de foto com proposta de redação do Enem. A ação, segundo o ministro, não causou prejuízo aos candidatos, já que ocorreu após o próprio ministério ter divulgado o tema da redação deste ano. Um aplicador de prova, depois que a prova já tinha começado, a gente supõe que essa pessoa pegou a prova de ausentes e tirou foto da página da redação. Eu mesmo já tinha divulgado o título, o tema, quando ele divulgou essas fotos, e agora ele vai ter que responder na justiça. Olha, o tema da redação também surpreendeu muita gente, tratando da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quem acompanhou foi a repórter Mariana Jungmann. Chegada com antecedência, lanchinho leve, última relaxada antes da prova. Do lado de fora, o clima entre a maior parte dos estudantes era de tranquilidade. Eu estou tranquilo, com a cabeça firme, calmo, me alimentei bem. Aí eu já estou estudando, né, na faculdade, aí eu não peguei para estudar muito a matéria do Enem, mas eu acho que vai dar certo. Além de todo o conteúdo estudado ao longo do ano, muita gente esperava uma prova com temáticas diferentes. Mas a preocupação mesmo neste domingo era a redação, e não faltaram palpites para o tema. Estou apostando também em alguma coisa voltada para a saúde mental, desaparecidos no Brasil, ou então educação domiciliar também. Eu acho que vai cair um tema mais relacionado ao sistema educacional, o novo sistema que vai ter ainda. Para quem esteve ligado no noticiário, a dica veio na última terça-feira. O governo assinou um acordo de cooperação para a criação de um modelo nacional de cinema acessível. Tudo a ver com o tema da redação desse ano, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu achei uma prova gostosa de se inscrever, porque eu não esperava realmente esse tema, nunca pensaria que ia ser cinema, pensei que ia ser qualquer tema, menos o cinema. Foi até legal eles abordarem esse tema esse ano, né, porque as pessoas esquecem da importância, né, do cinema para a população. Na verdade, eu não esperava por esse tema, mas foi um tema que eu não vi muita dificuldade. Domingo agora tem mais outra fase do Enem. E olha, neste domingo também o ministro da Defesa visitou Abrolhos, região no estado da Bahia atingida por manchas de óleo. Até agora foram recolhidas 4.000 toneladas de resíduos nas praias do Nordeste. O ministro da Defesa sobrevoou o arquipélago de Abrolhos, no litoral sul da Bahia, na manhã do último domingo. A ideia é acompanhar de perto como está sendo feito o monitoramento e limpeza das praias atingidas pelas manchas de óleo. Criado pelo governo federal em 1983, o Parque Nacional de Abrolhos é a primeira unidade de conservação marinha do país e concentra alguns dos principais bancos de corais do litoral brasileiro e cerca de 1.300 espécies de plantas e animais. Eu fico feliz que nós estamos combatendo isso junto. As Forças Armadas, elas têm a capilaridade dela,
ela tem uma logística muito boa, ela faz com que os órgãos trabalhem integrado, mas ela não substitui a expertise que tem cada órgão. As primeiras manchas de óleo começaram a aparecer no arquipélago na última sexta-feira, mas não há novas ocorrências. 6 embarcações da Marinha e 2 navios da Petrobras atuam no monitoramento e na contenção da chegada do óleo na região. Uma equipe com 30 homens e 8 botes está de prontidão na ilha de Santa Bárbara para o caso de surgirem novas manchas. Nós estamos debruçados em 3 fases. Uma, a fase da investigação, do inquérito, e as investigações pela Polícia Federal, auxiliada pela Marinha, chegaram a um provável navio. Na segunda fase, a contenção. É verificar, através da Marinha, das ajudas, da Petrobras, por ar, aonde está no mar isso aí, para tentar que ele evite chegar às praias. E a outra seria o controle de danos, seria nas praias, uma atuação rápida e precisa. De Abrolhos, o ministro seguiu para a cidade de Porto Seguro, onde participou de uma reunião com representantes da Marinha e integrantes da Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida. De acordo com o Ministério da Defesa, já foram retirados cerca de 4.000 toneladas de resíduos de óleo das praias nordestinas. Começa hoje mais uma edição da Semana da Inovação. Dessa vez, o objetivo é discutir soluções para simplificar os serviços públicos oferecidos para o cidadão. Quem acompanha é a repórter Luciana Colares de Holanda. Lu, bom dia para você. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. A Semana Nacional de Inovação começa hoje, vai até a próxima quinta-feira e a expectativa é receber pelo menos 3.000 pessoas por aqui ao longo desses 4 dias. Estão previstas mais de 80 palestras, além de outras atividades como oficinas, cursos e mesas de discussões. A Semana de Inovação é mais uma etapa no processo de simplificar e automatizar os serviços públicos. Esse é mais um compromisso do governo federal e esse é o maior evento no setor público da América do Sul. Ele é realizado pelo Ministério da Economia, pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.